Senhor. Bom dia para todos nesta manhã, ainda nesta manhã, que está beirando o meio-dia. Estou aqui na presença do Senhor para transmitir para ti uma palavra maravilhosa. Aleluia, a qual o Senhor vai falar no meu coração nesta manhã, já falou no meu coração e vai falar no teu coração nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Aleluia, para a nossa vida, nosso coração, a nossa alma, Aqui em Atos 9:9 diz: E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, e conduzia a Jerusalém. E indo do caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente a cercou um resplendor de luz dos céus. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está esta palavra maravilhosa. Aleluia. Um homem que era lá chefe da sinagoga, Louvado seja o nome do Senhor, que chamava Saulo, e perseguia o povo de Deus. Ele muitas vezes arrastava pelas ruas, matava, prendia, mas, aleluia, quando foi um dia, ele pediu carta para Damasco, aleluia, para ir atrás dos servos do Senhor e das servas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas indo ele, aleluia, pediu carta, e foi para Damasco. Mas quando chegou no caminho, aleluia, ali surgiu um grande resplendor que vinha do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E Saulo, caindo em terra, aleluia, atônito, dizia: o Senhor, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Louvado seja o nome do Senhor. E Saulo ali perguntando: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo não estava ali indo para Damasco perseguir o povo de Deus, a mulher de Deus, aleluia, mas ele estava indo para Damasco perseguir o próprio Jesus, aleluia, a qual o Senhor tinha levantado aqueles homens, aquelas mulheres para adorar a Ele, para servir a Ele, aleluia. Foi para Damasco anunciar a palavra do Senhor. E Saulo, aleluia, levantado ali, estava indo para Damasco para prendê-lo e trazer novamente para Jerusalém, aleluia, para prendê-lo, Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor encontrou com Saulo no caminho, aleluia. A palavra do Senhor está dizendo aqui que Saulo caiu atônito no chão e dizia o Senhor: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Saulo não estava perseguindo o homem e a mulher de Deus, ele estava indo atrás do homem e da mulher de Deus, mas Saulo estava indo atrás do próprio Jesus. Aleluia, aquele que persegue o povo de Deus, aquele que tem chamado de Deus, está perseguindo o próprio Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recrutar contra os grilhões. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha a palavra que Jesus disse para Saulo: duro é para ti, Saulo, recapturar contra o servo, contra a serva do Senhor. Duro é para ti fazer isso, Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está do nosso lado, o Senhor está pelejando pela minha causa e pela tua causa. Se você, aleluia, aceitar Ele como Salvador da sua alma, Ele estará do teu lado, pelejando por você, pelejando por mim, aleluia, e nada vai nos atingir. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Oh, glória!
levanta-te e entra na cidade, porque lá te convém saber o que você vai fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E os varões que ia com ele para espantado ouviu a voz, mas não vendo ninguém. Os varões que ia com eles, aleluia, para Damasco. Os soldados que ia com ele para Damasco. Aleluia, eles ouviam a voz, aleluia, mas não via ninguém. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor tinha um encontro só com Saulo naquele momento. Porque o Saulo era o cabeça que estava indo, aleluia, pediu carta para ir para Damasco, para perseguir os servos de Deus. E o Senhor teve encontro com Saulo no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor diz, os varões só ouvia a voz, aleluia, que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor é maravilhoso. E Saulo, levantando-se da terra, abriu-se os olhos e não via ninguém. E os guardas, pela mão, os conduzia a Damasco. Sabe por quê? Que os guardas pegavam Saulo pela mão para conduzir a cidade? Porque o Senhor deixou ele cego. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus encontrou com ele no caminho, quando a luz brilhou, aleluia, do céu, aleluia. O Senhor deixou Saulo cego, aleluia. Precisou do soldado pegar eles ele pelas mãos, aleluia, para entrar na cidade de Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, glória. Estava 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Aleluia. Estava 3 dias, Saulo não comeu e nem bebeu. Depois que ele teve encontro com Jesus, ele ficou 3 dias cego, não comeu e não bebeu. Oh, glória! O Senhor é aquele que trabalha na vida do homem. O Senhor é aquele que trabalha na vida da mulher. Aquele que Deus tem um chamado. Aquele que Deus tem um projeto. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que trabalha. O Senhor é aquele que age. O Senhor é aquele que peleja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E havia em Damasco certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele replicou, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Juda, porque um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Oh, glória! Deus falou com Ananias em visão, vai à rua chamada direita, porque lá está um homem chamado Saulo e ele está orando. Oh, glória! Deus estava trabalhando já na vida de Saulo. Oh, aleluia! Saulo já estava orando, aleluia. Mas o Senhor visitou ali, aleluia, Ananias e disse, vai, Ananias, nesta rua, porque lá Saulo está orando. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Juda por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Ele puseram sobre ele as mãos para os torná-lo a ver. Oh, glória! Ali estava, aleluia, Ananias fazendo o mandado do Senhor. Aleluia. Ananias saiu, aleluia, na rua onde Jesus tinha mandado, onde o Senhor tinha mandado.
aleluia, para entrar naquela casa, mas Saulo já tinha, aleluia, Deus já tinha mostrado para ele aquele homem entrando lá. Oh, glória, esse Deus é santo, maravilhoso. Este Jesus é poderoso, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E nós sabemos, aleluia, que o Senhor é aquele que conhece, aquele que sonda, aquele que esquadrinha, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor encontrou com Saulo no caminho, o Senhor estava com Saulo, o Senhor entrou com ele naquela casa, o Senhor estava com ele ali sem comer e sem beber, mas o Senhor estava falando no coração de Saulo, o Senhor estava já trabalhando no coração de Saulo, louvado seja o nome do Senhor. E também ali na vida de Ananias, louvado seja o nome do Senhor. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, que quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E Ananias diz com medo, porque ele sabia e conhecia quem era Saulo, porque ele já tinha perseguido eles lá, né, em Jerusalém. E ele sabia quem era Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele estava com medo de ir lá orar, aleluia, para Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um varão escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia. Vai, Ananias. Vai, porque este é para mim um escolhido. Aleluia. Ele vai levar a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Entre os gentios. Oh, glória, que chamado lindo. Que chamado maravilhoso que o Senhor fez na vida de Saulo. Oh, glória. Eu vou te levantar, aleluia, aquele homem, para ele levar a palavra entre os gentios, louvado entre Israel, louvado seja o nome do Senhor. Que obra que Deus tinha na vida de Saulo, que obra que Deus tinha, aleluia, na vida daquele homem. Oh, glória, glória, glória. Louvado seja o nome do Senhor. E Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Oh, isso o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco, Ananias, aleluia, falando para Saulo, me enviou, aleluia, para que você tornasse a ver, que você fosse cheio do Espírito Santo. Oh, glória, glória, glória. E quando Ananias colocou as mãos sobre Saulo, ele já sabia que Ananias ia entrar ali, porque Deus já tinha mostrado para ele em visão. Aleluia. E Ananias colocando as mãos, aleluia. Ele tornou a ver, aleluia, e foi cheio do Espírito Santo, porque grande era o chamado de Deus na vida daquele homem, grande era o chamado, aleluia, de missionário na vida daquele homem, para anunciar a palavra do Senhor. Por isso que o Senhor estava, aleluia, tratando com Saulo, por isso que o Senhor estava trabalhando na vida de Saulo, porque Deus tinha uma grande obra, aleluia, na vida de Saulo. Oh, glória, glória. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Oh, glória. Quando Ananias colocou as mãos sobre Saulo, aleluia, ele levantou e recuperou as suas vistas e foi batizado. Aonde que Saulo foi batizado? Nas águas, louvado seja o nome do Senhor, para cumprir a promessa, aleluia, para cumprir o mandado que o Senhor tinha na vida de Saulo. Oh, glória, glória, glória. Nós sabemos que o Senhor, quando tem, aleluia, obra na vida do homem, não adianta ele correr,
Não adianta ele querer esconder da presença do Senhor, porque o Senhor, aonde o homem, onde a mulher ir, vai, o Senhor está, aleluia, com seus olhos como chama de fogo, aleluia, ali, aleluia, bradou-se um clarão, oh glória. E Jesus disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Louvado seja o nome do Senhor. Saulo não estava perseguindo o homem e a mulher de Deus, mas ele estava perseguindo o próprio Senhor. Oh, glória a Jesus. Nós sabemos que o Senhor é aquele que trabalha, aonde ninguém pode trabalhar, o Senhor faz, aonde ninguém pode fazer, e aquilo que ninguém pode fazer, Ele faz. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é poderoso, aleluia. E o perseguidor e perseguido, e tendo comido, ficou confortado. E estava Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Jesus que esse era o Filho de Deus. E logo Saulo, aleluia, começou a pregar em Damasco, junto com os discípulos, que Jesus era o Filho de Deus. Olha o que Deus faz, louvado seja o nome do Senhor. Um homem que saiu, aleluia, de Jerusalém para perseguir lá em Damasco o povo de Deus. Aleluia, lá Deus teve encontro com ele. E no mesmo lugar, aleluia, onde ele ia perseguir o povo de Deus, ele começou a evangelizar. Ele começou a pregar a palavra do Senhor para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. E logo na sinagoga pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E logo na sinagoga ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem que saía para perseguir, aleluia, servo de Deus por causa de Jesus, já estava anunciando a sua palavra e anunciando que Jesus é o Filho de Deus. Oh, glória, glória, glória. E todos que ouviam estavam atônicos, diziam, não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar preso aos principados dos sacerdotes. Aleluia. E aqueles homens já sabiam que Saulo tinha sido enviado para perseguir o povo de Deus em Damasco. Aleluia. Eles perguntavam, não é este que veio para perseguir? Como é que ele já está falando deste Jesus, deste Deus maravilhoso? É isso que Deus faz na sua vida. É isso que Deus faz na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam. Louvado seja o nome do Senhor. Habitava em Damasco e provando que aquele era o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Saulo estava ali, aleluia, provando que o Cristo Redentor, aquele que encontrou com ele no caminho, é o que estava falando. Oh, glória, através da vida dele. Oh, aleluia. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para matar. Aleluia. E ali estavam os judeus tomando conselho para perseguir e para matar. Aleluia. Saulo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, aquele que serve ao Senhor é perseguido. O adversário da nossa alma não quer que nós falamos de Jesus, que nós servimos a Jesus, aleluia, porque nós vamos sair das garras dele.
Ele queria que Saulo ficasse nas garras dele, mas ali o Senhor encontrou com Saulo e ele saiu das garras do adversário. E ali os judeus não gostaram, não, e começaram a perseguir, quereram matá-lo. Aleluia, mas o Senhor, aleluia, estava com Saulo, o Senhor estava guardando Saulo, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! E tomando o de noite, os discípulos desceram dentro de um certo pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos atônicos, não crendo que fosse discípulos. Quando Saulo voltou a Jerusalém, os discípulos não criam, aleluia, que era, aleluia, Saulo um discípulo de Jesus. Oh, glória! Deus já tinha tido um encontro com Saulo em Damasco. Aleluia, ele já tinha pregado a palavra em Damasco, e já tinha retornado para Jerusalém, ao encontro dos discípulos em Jerusalém, mas eles também não acreditaram que, aleluia, Saulo tinha sido transformado por Jesus, porque eles não conheciam da história, eles não estavam sabendo ainda da história que Saulo tinha passado, louvado seja o nome do Senhor, mas, aleluia, Saulo, aleluia, voltou para Jerusalém como discípulo do Senhor, para levar a palavra, para pregar a palavra, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então Barnabé, tomando consigo, e trouxe aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele viram ao Senhor, e este lhe falaram como em Damasco falaram ousadamente o nome de Jesus, aleluia. Ali foi preciso do apóstolo Ananias falar para os discípulos, olha, ele teve encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e lá, aleluia, em Damasco, ele anunciava a palavra do Senhor, aleluia, certamente eles disseram, ele foi batizado, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, aleluia, para anunciar a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o Senhor diz para Saulo, depois que ele se converteu, agora o seu nome não vai ser mais Saulo, mas vai ser Paulo. Oh, glória, glória, glória. Vai ser Paulo. E tu, Paulo, vai saber como é doído perseguir o povo de Deus. Aleluia, porque agora você vai ser perseguido por amor de mim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora passou Saulo de Paulo e passou Paulo a ser perseguido por amor de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, como ele perseguiu o povo de Deus, ele passou a ser perseguido por amor de Jesus, e nem por isso, aleluia, Paulo retornou para trás, porque ele de Saulo foi chamado Paulo, nem por isso ele retornou para trás, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor, aleluia, cuidou de Paulo, e sabendo, porém, os irmãos acompanharam até Cesareia, e havia enviaram a Tarso, aleluia. Ali estava um missionário chamado por Deus, e já estava sendo enviado a Tarso para levar a palavra do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E ali começou Paulo a sua missão, em transmitir a mensagem do Senhor, em transmitir a palavra do Senhor em Jerusalém, aleluia, em Tarso, quando ele foi, aleluia, ele foi em Cesareia, ele começou em Samaria, louvado seja o nome do Senhor. É assim, pois, a igreja em toda Judeia e Galileia e Samaria tinha paz, oh glória, era edificado e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolava
na consolação do Espírito Santo. E ali, aleluia, ele esteve em paz, porque o perseguidor parou de perseguir. Aleluia, de perseguido ele foi, aleluia. Começaram a perseguir, aleluia, Paulo, por amor do nome de Jesus Cristo. Mas ali estava Paulo, aleluia, sofrendo por amor de Jesus. Apanhava, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali eles, de uma cidade a outra cidade, percorrendo, falando e anunciando a palavra do Senhor. Isso que Deus faz na minha vida, na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E nesta tarde, aleluia, já adentrando a tarde, eu falo para você, aleluia, vale a pena a ser perseguido por amor de Jesus. Vale a pena, aleluia, ser perseguido pela palavra do Senhor, porque, aleluia, aquilo que nós falamos do Senhor não vai ficar só aqui. Um dia nós vamos ter a recompensa quando nós chegarmos lá, aleluia, encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ter a recompensa das mãos do Senhor, aquilo que nós fizermos aqui. Seja bem, seja mal, aleluia, nós vamos encontrar com o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que todos os joelhos vai se dobrar diante da face do Senhor, um para receber, aleluia, o bem que fez e outro para receber o mal que fez. Que nesta tarde o Espírito Santo, que nem encontrou com Saulo, aleluia, encheu ele, aleluia, para fazer um grande missionário, que o Senhor e o Espírito Santo possam encontrar com você nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor, não Senhor, que você vai ouvir, aleluia, esta mensagem, mas que o Senhor possa sim tocar no seu coração, e você venha ser impactada com essa palavra, que nem foi Saulo, aleluia, de Saulo foi transformada em Paulo, por amor de Jesus, foi perseguido, louvado seja o nome do Senhor, mas ele não deixou de transmitir a palavra do Senhor, porque ele sabia em quem ele tinha crido, o encontro que ele tinha tido, aleluia, com Todo-Poderoso, que tudo podia, que podia dar a vida e que podia também tirar a vida, louvado seja o nome do Senhor. É só o Senhor Jesus Cristo que pode dar vida e pode tirar a vida, aleluia. Se nós estivermos na presença do Senhor, ele pode dar vida e pode tirar a vida. Por isso, aleluia, vamos estar firme na presença do Senhor, louvando e glorificando o seu maravilhoso nome, porque ele tudo pode, aleluia. E ali Paulo saiu transmitindo a palavra do Senhor, curando os enfermos, aleluia, colocando as mãos sobre os enfermos e curando, e muitos milhares e milhares de almas Paulo ganhou para Jesus, aquele perseguidor, aleluia, passou a ser um grande missionário para ganhar as almas para Jesus. E que você nesta tarde, aleluia, na entrada desta tarde, possa ouvir a voz do Senhor e possa também dar lugar para Deus tocar na sua vida e ser transformado, para Jesus transformar você e você ser um grande missionário da palavra do Senhor. Por onde você entrar, por onde você passar, que você venha ser um grande missionário na presença do Senhor, que nem eu estou dizendo para você nesta tarde, como missionária, aleluia, na presença do Senhor, que você possa ser um grande missionário, aleluia, para levar a palavra do Senhor às vidas que não conhecem ainda Jesus, aleluia. Vou estar orando nesta tarde, aleluia, ao seu favor. Pai Santo, maravilhoso, aqui estou nesta tarde, Pai. Oh, louvado seja o teu nome, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto por esta palavra tão maravilhosa, Senhor amado, pelo milagre, pela operação que o Senhor fez na vida de Saulo, e que o Senhor possa fazer na vida de muitos nesta tarde. Senhor, ele ali foi transformado de Saulo para Paulo, e foi ser um grande missionário, que Senhor, que grande missionário o Senhor possa levantar, para levar a tua palavra àqueles que não conhecem,
esse, papai, mas levar a tua palavra verdadeira em espírito e em verdade. Que nesta tarde teu Espírito Santo, através da minha vida, possa convencer coração, papai, e coração venha a ser transformado, e vida venha a ser liberta. Senhor, vai tocando. Eu repreendo todo impedimento, toda barreira, todo amarramento, toda seta, todos os cadeados, todas as correntes, cai por terra. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro salvação, libertação e transformação para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém.